A situação nos postos começa a distender um pouco em relação aos últimos dias. O preço do diesel começa já com maior intensidade a apresentar quedas ainda distantes em vários postos em relação ao prometido pelo governo, ou comprometido pelo governo, negócio dos 46 centavos, esse repasse ainda está demorando, mas segundo o levantamento de nossa equipe aí em todo o Brasil, o indicador é de que os preços começam a ceder no diesel também. As discussões agora, quer dizer, cedendo e continuando a ceder, a tendência é que aquele nível de tensão que levou à greve, e mesmo depois da greve, com a expectativa dos caminhoneiros de poder, enfim, colher nos postos, nas bombas, o benefício da redução, a tendência é que essa tensão continue diminuindo e, quem sabe, a gente consiga sair definitivamente dessa angústia que teve o seu ápice na greve e que o país recupere aí, lambendo as feridas profundas, né? Os prejuízos resultantes da greve ainda estão sendo medidos economicamente, também o impacto das ações que vão subsidiar esse diesel a um preço menor também ainda não estão devidamente dimensionados, o governo anunciando cortes numa série de setores e investimentos para poder deslocar para o subsídio do diesel os bilhões que serão perdidos nessa operação, que serão gastos nessa operação, mas é um beco sem saída, né? Se o diesel for entregue às oscilações de mercado com o petróleo do jeito que está e o dólar do jeito que está, aqui dentro nós caminharemos para um novo impasse, porque a frota de caminhões não conseguirá circular com o diesel ao preço que estava e que poderá voltar se o preço do petróleo continuar subindo. Não é o que dizem os analistas. Parece aí que grandes países produtores teriam feito agora um acordo qualquer ou sinalizado um acordo qualquer no sentido de aumentar a oferta de petróleo no mercado internacional, revertendo a decisão que diminuiu essa mesma oferta lá atrás e que foi produzindo essas altas sucessivas. O petróleo saiu a de 40 dólares o barril ano passado para 80 dólares, números redondos aí, este ano, né? Então, se os fornecedores, os produtores mundiais caminharem nessa direção de aumentar a oferta, a tendência é haver uma redução no mercado internacional. O dólar aqui subiu, mas parece que está estabilizado nesse novo patamar um pouco mais alto, e a possibilidade, a tendência é de que neste quadro geral a gente fique apenas aqui com os prejuízos já realizados e de alguma maneira vai ter que se encontrar uma forma de acomodar essas perdas. O que está em discussão agora em todos os lugares é o preço da gasolina, que subiu significativamente, e o preço do gás de cozinha, sendo o gás de cozinha o de impacto mais duro, mais pesado sobre a população de menor renda. Então também nessa área agora está se discutindo o que fazer. É evidente que o potencial de reação dos consumidores de gasolina e especialmente de gás de cozinha para produzir algo com o impacto de uma greve de caminhoneiros é bem menor, praticamente inexistente. É pouco provável que a população se rebele, se revolte por causa do preço da gasolina, que é um produto que é usado basicamente por quem tem carro, portanto por um segmento, um extrato populacional de melhor renda, e menos provável ainda que o povo sofrido, desesperado, angustiado, que depende aí do gás de cozinha, como depende do trem, do ônibus, para correr atrás de salário mínimo, de pequenas remunerações, uma população que tem uma grande parcela de desempregados, encontre energia, tempo, condições de articulação para produzir, digamos, uma greve, uma paralisação, um bloqueio nacional, como os caminhoneiros fizeram. Então a tendência, segundo o pessoal da própria Petrobras, é que no caso do gás de cozinha e no caso da gasolina, não haja uma reação tão rápida e muito menos tão incisiva do governo no que diz respeito aos preços. Ainda assim, hoje o Jornal Extra no Rio de Janeiro está destacando essa notícia na sua principal manchete. A Petrobras anuncia uma gasolina mais barata a partir de hoje, com redução de 68 centavos no preço do litro. Isso em decorrência já da variação
do preço internacional do petróleo para baixo. Então, isso não tem nada a ver com a ação de governo, esses 68 centavos na redução do preço da gasolina é uma reação ao jogo mesmo das oscilações internacionais do preço do petróleo. Como a Petrobras vinha fazendo, aumentava quando subia, diminuía quando caía. Esta é uma redução, portanto, resultante de uma queda nas cotações internacionais. Mas é importante chamar a atenção que essa redução de 68 centavos no litro da gasolina está sendo anunciada hoje pela Petrobras nas refinarias. O efeito disso nos postos será um efeito, sabe como é que é? Aquela coisa bem diluída no tempo, que vai depender do dono do posto, que se tiver gasolina comprada por preço anterior no tanque, não vai vender mais barato, e eventualmente quando chegar a gasolina mais barata, ele vai encontrar uma outra razão ali para manter um preço um pouco mais aquecido, e continuaremos dependendo da chamada livre concorrência para que esse benefício da redução agora chegue até o seu tanque, ao tanque do seu carro. Enquanto o país continua lambendo, repito, as feridas profundas dessa greve dos caminhoneiros, as coisas vão acontecendo por aí. Hoje estava ouvindo uma notícia de que um manifesto que está sendo articulado, já assinado por vários intelectuais, políticos, inclusive pelo ministro Raul Jungmann, que é o ministro da Segurança Pública, está pretendendo caminhar no sentido de uma... O que houve aqui? Repete para mim. Você falou redução de 68 centavos, é 0,68%. Tá? Preço de a redução de 0,68% no preço do litro, não foi o que eu falei? Não, essa falou centavos. E é 0,60. Não são centavos, não? 100%. E o que é 0,68% sem ser 0,68 no litro? Vê esse número para mim direitinho. De qualquer maneira, o raciocínio é o mesmo. É o preço reduzido em função da cotação internacional. Mas estava falando do acordo que está sendo feito aí, ou de um manifesto que está sendo articulado, com a participação, inclusive, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com uma proposta de unificação de candidaturas, mais especificamente das candidaturas da Marina Silva e do Geraldo Alckmin, tendo a Marina Silva como cabeça de chapa. Se eu bem entendi, é o segundo movimento de Fernando Henrique Cardoso em poucos meses que dá um tiro na testa da candidatura de Geraldo Alckmin, que já está enfrentando enormes dificuldades para crescer nas pesquisas. O Fernando Henrique, que já propôs até que o Luciano Huck fosse o candidato do PSDB, ou o candidato a ser apoiado pelo PSDB, agora parece que estaria endossando um documento que Marina Silva seria candidata a ser apoiada pelo PSDB com Geraldo Alckmin na vice. Vocês acham que o Alckmin vai topar? A pergunta que sobrevive a essa articulação é a seguinte: o Fernando Henrique Cardoso não quer definitivamente a candidatura de Geraldo Alckmin, porque daqui a pouco ele vai lançar o Eduardo Barão para presidente da República, e eu quero dizer que apoio. Eu tô fora. Fernando Henrique Cardoso, de um jeito muito Fernando Henrique Cardosiano, ele está toda hora dando um sinal que o Alckmin não é o candidato que ele quer apoiar. Aqui no Canal Livre ele diz que não, que o Alckmin é o mais preparado. Essa é uma coisa, né? Você pode achar o cara mais preparado para presidir o Brasil, mas menos preparado para ganhar a eleição. São coisas diferentes. Às vezes você tem um candidato dos seus sonhos maravilhoso para comandar o país, mas o candidato não é viável eleitoralmente. E essa articulação aí que Fernando Henrique Cardoso parece estar participando, mais uma vez, abala, né? Incomoda, perturba o ninho tucano com o seu principal príncipe, né? Sua principal referência, que é o ex-presidente, dizendo que o candidato do partido não é viável eleitoralmente. O que deve dizer sobre isso o Geraldo Alckmin ao longo do dia de hoje? Vamos ver. E para finalizar, minha gente, ontem o infalível Gilmar Mendes soltou mais 4 figuras presas por investigações relacionadas à Lava Jato, ou operação direta da Lava Jato, ou decorrência de desdobramentos da Lava Jato. Desta vez, naquela operação Câmbio Desligo, que desmantelou, prendeu uma quadrilha de doleiros em todo o país, se não me falha a memória, mais de 30 doleiros, 40 doleiros, que seriam responsáveis por desvios ou lavagem de dinheiro, melhor dizendo, da ordem de $1,5 bilhão de dólares. Vejam o tamanho da brincadeira. Nós estamos falando aí de crise no combustível, crise no abastecimento, crise não sei das quantas. Esse aqui é $1,5 bilhão de dólares. $1,5 bilhão de dólares está na casa aí de como, sei lá,
5, 6 bilhões de reais. O dólar está a R$4, arredondando. Algo como 5 bilhões de reais é o que esses caras lavaram da rapaziada aí envolvida em maracutaias políticas, né? E esses caras foram presos por ordem do juiz Bretas no Rio de Janeiro em mais uma operação que atacou um eixo importante da corrupção no Brasil. Porque, vejam, os políticos quando pegam dinheiro, recebem dinheiro como o Gedel Vieira Lima, você tem a seguinte opção: guardar num apartamento como a família Vieira Lima fazia, com 51 milhões de reais lá em Salvador, em dinheiro vivo, né, com a mãe contando cédula por cédula, botando uma cédula no sutiã, duas na mesa, aquelas coisas que o Zé Simão já contou. Ou então você tem que recorrer a mecanismos de lavagem de dinheiro, de ocultação desse dinheiro. E esses mecanismos são operados pelo sistema financeiro, aqui no Brasil ou no exterior. Quando é no exterior, como é que faz? É o doleiro que trata de remeter operações a cabo, dá uma ordem de compra de moeda forte lá fora, recebe em dinheiro vivo aqui dentro. Operações sofisticadas, complicadas, que são usadas por quem tem dinheiro sujo. Traficantes, corruptos, esse tipo de gente, assaltantes e tal. Entrega a grana viva ao doleiro aqui, grana recebida daqueles que deram dinheiro para subornar, para alterar a concorrência, etc. e tal. Dá a grana viva ao doleiro, o doleiro dá uma ordem cabo lá para fora e alguém compra dinheiro forte lá fora, moeda, euro, dólar e tal, e bota em contas numeradas em paraísos fiscais. Esta é a operação que, segundo o Ministério Público Federal, colocou $1,5 bilhão de dólares lá fora através de operações de cabo. Na operação Câmbio Desligo que a Polícia Federal realizou há poucas semanas. Deste grupo de doleiros presos, o Gilmar Mendes ontem soltou 4. Sensacional, o Pablo Fernandes levantou aqui no site do Supremo, é que nos últimos 15 dias úteis, Gilmar Mendes soltou 19 figuras atingidas por operações relacionadas à corrupção. Vejam a intensidade, a histeria de Gilmar Mendes no que diz respeito a essas questões. O Gilmar Mendes está num colegiado de 11 ministros e é o ministro que trata de atacar estas operações numa manifestação que me parece patológica até. É um jurista patológico, é um juiz patológico pela intensidade, regularidade, voracidade com que se joga em atacar as operações de combate à corrupção com seu entendimento jurídico muito pessoal. Não fosse pessoal, estaria também sendo compartilhado na mesma intensidade pelos demais ministros da Corte, e não, ele sozinho soltou 19 figuras atingidas por investigações contra a corrupção em 15 dias úteis. Os 4 últimos foram ontem, esses 4 doleiros presos pela Operação Câmbio Desligo. O mais sensacional disso, para não parecer que não há nada de positivo nas atitudes do Gilmar, é que eram 5 os doleiros que pretendiam ser libertados pelas decisões dele ontem. E um não mereceu esse beneplácito, essa bondade de Gilmar. Com que argumento? É que este 5º doleiro, ele, além de ser doleiro, fazer remessa clandestina de dinheiro, operações irregulares de remessa de dinheiro, também era agiota. E aí Gilmar entendeu que, por ser também agiota, ele oferecia riscos à sociedade ou coisas que o valha. Tire-se dessa conclusão, ou desse detalhe, a seguinte conclusão: se Gilmar Mendes está mantendo na cadeia por entender lesivo à sociedade alguém que pratica agiotagem, precisa saber qual era a taxa de juros cobrada por esse agiota, porque, segundo o levantamento do Banco Central, os cartões de crédito estão cobrando hoje, esse Banco Central que está dizendo, 334,5%, atenção para o 0,5% de juros ao ano. Eu acho pouco provável que o doleiro mantido preso por Gilmar Mendes ontem, por ser agiota e só por ser agiota, cobre 335% de juros ao ano às suas vítimas. Então, bem entendo, ou Gilmar vai passar a prender banqueiro a partir de agora,
presidente de operadora de cartão de crédito e tal, porque essa gente sim está cometendo agiotagem, ou por coerência, Gilmar vai ter que soltar esse pobre coitado desse agiota que ele manteve preso ontem. Me parecerá mais razoável que Gilmar o solte, porque afinal de contas é o que o Gilmar Mendes faz, né? É a Madre Teresa de vou soltar. É o nosso Gilmar Mendes, com mais esses quatro habeas corpus. Não tem ameaça à sociedade. Os crimes que eles cometeram, essa é a parte sensacional da coisa. O raciocínio de Gilmar é o seguinte: os crimes que eles cometeram não lançaram, não usaram de violência. Não houve violência ou grave ameaça às pessoas num grupo de doleiros que ajudou a desviar recursos públicos da ordem de 6-5 bilhões de reais. Eu fico me perguntando o seguinte: qual é, no dicionário jurídico de Gilmar Mendes, o significado da palavra violência? Se o cara pega $1,5 bilhão de recursos públicos e desvia para a própria família, para si mesmo, esse dinheiro saiu de algum lugar. De que lugar terão saído esses 5-6 bilhões de reais, ilustre ministro Gilmar Mendes? Das escolas, onde não há estudo, material, professor bem remunerado e, portanto, crianças sem formação adequada para enfrentar a vida, mais vulneráveis a serem seduzidas, abduzidas pela marginalidade. Terá saído da saúde pública, onde as pessoas morrem por falta de medicamento, de médico, de leito, de cirurgias. Terá saído do saneamento, onde o esgoto na porta das comunidades dissemina doenças e, portanto, mortes. Terá saído da segurança pública, onde a falta de policiais e recursos faz com que os índices de criminalidade sejam os que a gente conhece. Então, como é que não houve violência? O que é violência para o ministro Gilmar Mendes nessa sua histeria libertária, sempre focada em figuras atingidas por operações contra a corrupção e sempre em figuras que estão representadas por grandes bancas de advocacia com um trânsito tão livre por ali naqueles corredores de Brasília? O que é exatamente violência segundo o entendimento humano e jurídico do ministro Gilmar Mendes? Um homem que certamente nunca teve nenhum parente seu, nenhum ente querido seu, nem ele próprio, à mercê dessas mazelas que eu acabei de expor aqui. Vamos esperar pelas próximas canetadas de Gilmar, e eu quero dizer o seguinte: se eu for preso, eu não quero que o Gilmar me solte, porque ser solto por Gilmar Mendes pega mal. Vamos lá.